Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, tem preservado a nossa vida, tem enchido o nosso coração de esperança, de sentido. Louvamos ao Senhor pela tua igreja que se reúne nessa noite, com o propósito, Deus, de entregar ao Senhor um culto que te agrade. Louvamos ao Senhor porque na entrega deste culto somos abençoados, somos edificados, o teu Espírito Santo nos transforma. Temos, ó Deus, muitos motivos para te agradecer. Se estamos aqui, ó Deus, esta noite, é porque o Senhor nos deu saúde. Se estamos aqui essa noite, ó Deus, é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos dado, Deus, a condição de vida de ficar em pé. Quantas pessoas estão prostradas em seu leito, mas nós estamos aqui, ó Deus, tendo o grande privilégio de estar na tua casa. Nós não possamos nos perder de vista e estar na tua casa com o teu povo deve ser motivo de grande alegria e satisfação para nós. Obrigado, Deus, por mais esta quarta-feira que juntos, reunidos, abrimos a tua palavra para refletir, para meditar, aprender a respeito da tua vontade. O Senhor cresça, que o pastor diminua em nome de Cristo. Amém. Então o tema da mensagem dessa noite é: depois da tempestade sempre vem a bonança. Será? A mensagem de hoje, ela não é tão confortável, não é tão agradável como nós normalmente gostamos e acostumamos a ouvir. Hoje eu vou tratar sobre um aspecto da teologia do sofrimento. Não é fácil falar sobre momentos difíceis, falar sobre a dor, falar sobre dificuldades, tormentas. Muitas pessoas, por conta de situações difíceis na vida, têm desacreditado em Deus, têm desacreditado nas Escrituras, têm esmorecido em seu ânimo, em sua força. Normalmente, todos nós somos ávidos a ouvir sobre sofrimento, porque nós somos um povo que passamos por dificuldades e por outras também. Recentemente, saiu no cinema um filme chamado A Cabana. E este filme ele é proveniente de um livro, também com este mesmo título, de Paul Young. E este livro e este filme, eles tratam a respeito do sofrimento. O sofrimento de um pai, de um homem chamado Mac, e assim ele é conhecido no livro, que perdeu a sua filha. Na realidade, a sua filha foi raptada, levada para uma cabana, foi estuprada e assassinada. E após aproximadamente 4 anos, este pai recebe uma carta, na realidade um convite para que ele possa voltar à cabana onde aconteceu aquela grande tragédia com a sua filha. O convite é assinado papai, e ele entende que se trata de um convite de Deus. Ele vai então para esta cabana e lá começa toda uma trama ao redor de um relacionamento com Deus. Então a ideia é uma busca pela cura. Ele vai para essa cabana para então buscar resolver essa desordem espiritual, mental, que foi causada por essa grande tragédia. No Brasil, o livro foi mais vendido do que qualquer outro país. Teve aí uma grande tiragem no Brasil,
E o filme também já é o filme mais visto em todos os países pelo Brasil. Isso mostra então essa busca pelo sofrimento, pela dor e também um cunho de misticismo que existe na nossa cultura, porque o livro também envolve algumas questões místicas. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do livro, não vou entrar aqui para tratar a respeito da Trindade. Acredito que o livro ele comete algumas falhas ao lidar com a Trindade. Ele trata o Pai, por exemplo, como uma mulher africana, negra, trata o Espírito Santo como uma mulher asiática e Jesus como um judeu. O autor tem seus propósitos para fazer isso, mas acaba trazendo uma grande dificuldade para lidar com a Trindade, caracterizando a Trindade dessa forma e acaba reduzindo a Trindade a um conceito meramente humano, e isso complica bastante a doutrina da Trindade bíblica. Mas, por outro lado, ele deseja mostrar que nós, mesmo em meio à luta e mesmo em meio à dificuldade, nós podemos contar com Deus. Podemos, então, lidar com a situação, tendo Deus juntamente conosco, num relacionamento, sem abandonar a Deus. Vencer os traumas acabando juntamente com Deus. Não é um livro polêmico, é um livro que alguns abominam, odeiam e outros amam. Estava vendo recentemente uma entrevista do André Valadão, e o André Valadão elogiando o livro, elogiando o filme, e colocando o filme assim num patamar grandioso, até dizendo que o filme correspondia a uma profecia de que o entretenimento merece que o cristianismo entre, ou o cristianismo adequaria ao entretenimento. Tem um autor chamado Eugene Peterson, nos Estados Unidos, muito famoso, muito conhecido, também um pouquinho polêmico, e ele diz que o livro A Cabana, do Paul Jung, ele equivale ao Peregrino de Nhambane. Ele afirma que no século XXI a cabana seria o peregrino. Então, alguns odeiam o livro, acham o livro herético, outros amam o livro. O fato é que está nos cinemas, o livro é o mais vendido em todos os países no Brasil, e você em algum momento vai se deparar com ele. Eu não vou fazer hoje uma crítica, não vou entrar para falar um pouco desse livro. Acredito que tem coisas boas no livro, tem aspectos bem interessantes, lidando com o sofrimento, lidando com a dor, lidando com a dificuldade, lidando com os traumas, e também tem aspectos complicados, teologicamente, mas eu acho que a gente precisa aprender a lidar com esses espinhos da teologia, com esses espinhos da ficção, com esses espinhos aí que são dados pela literatura e pelo entretenimento. Precisamos ter maturidade para lidar com eles e tentar então retirar aquilo que de fato pode trazer algum benefício. Em relação ao sofrimento, como este livro faz um grande apelo, todos nós buscamos uma resposta para o sofrimento, todos nós buscamos uma resposta para a dor. Existem muitas respostas para o sofrimento e para a dor. Nós podemos falar em aspectos, podemos falar da dor como um instrumento de maturidade para a vida do cristão, onde Deus acaba nos esticando, Deus acaba alargando a nossa visão, alargando os nossos sentimentos, o nosso coração. Nós podemos falar do sofrimento como um aspecto para causar ou gerar esperança nos nossos corações, para um momento onde não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Eu quero nessa noite falar de um aspecto que eu acredito que seja interessante, importante e que é pouquíssimo mencionado. Eu não sei se você já ouviu esse aspecto em algum momento em relação ao sofrimento, mas existe um salmo que ele trata do sofrimento do começo ao fim. E esta frase, depois da tempestade sempre vem a bonança, não funciona tão bem nesse salmo, porque o salmo começa com a dor, começa com o lamento, começa com o pranto, e ele vai se desenvolvendo, e nós vamos buscando palavra de esperança,
buscando quando vai chegar, e o salmo se encerra, sem uma palavra de esperança. E isso tem muito a nos ensinar, até porque é um cântico inspirado por Deus. Imagina, nos nossos dias, cantarmos uma música só de tristeza, lamento, e encerrar a música sem um tom de esperança. Todos diriam, não, é loucura isso, não faz sentido nenhuma música dessa na igreja. Por quê? Porque nós temos esperança, a nossa esperança é em Cristo, Deus vai nos retirar dessa situação. Nós estamos tão contaminados com a teologia da prosperidade que nós acabamos muitas das vezes achando que Deus sempre vai dar um jeitinho no nosso sofrimento, na nossa luta, e que nós não vamos poder passar por sofrimentos e dificuldades mesmo, e às vezes ter dificuldades por toda uma vida, carregando, lutando por toda uma vida. Então eu quero que você note esse cântico, um cântico que certamente não inspira os autores modernos. Você não vai ver esse cântico sendo entoado normalmente nas igrejas, mas dentro do povo de Israel era um cântico que estava lá e eles cantavam. Abra no Salmo 88, Salmo de número 88. Não sei se você já prestou atenção nesse salmo, certamente você já leu, mas talvez não tenha notado o aspecto tão marcante do sofrimento e a ausência da esperança. Salmo de número 88. Eu quero ler com os irmãos, vou ler bem devagar. Enquanto eu vou lendo, você vai prestando atenção onde está a esperança. Você vai anotando onde está aqui a palavra de alegria, a palavra de vitória, a palavra de conquista, até nós encerrarmos o salmo. Salmo 88, versículo 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e Te levando as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas, e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de mim, diante de Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos Teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam com água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Não está faltando um versículo aqui, não? Isso é louco. Ele inicia com dor, sofrimento, angústia, clamor a Deus, e aí ele vai desenvolvendo o salmo, pranto, angústia, dificuldades, e aí ele encerra no último versículo dizendo: de mim afastaste os amigos, os companheiros, os meus conhecidos são trevas. Ponto final.
salmo. Talvez você já tenha lido os salmos 10, 15, 20 vezes e nunca tenha notado esse aspecto no Salmo 88. O Salmo 88 é um salmo de lamento. O salmo vai então expressando as dificuldades, as lutas e a dor. Este lamento, meus irmãos, tem pouca semelhança com o canto, principalmente com os nossos cânticos modernos, concorda? Não faz nem sentido um cântico desse para as igrejas da nossa época. Nós nem conseguimos entender muito como este cântico pode estar na Bíblia. Cadê o aspecto de esperança? Com certeza, se existe cântico de lamentação e salmo de tristeza, este aqui é um deles e é candidato para ser o número 1 aí no pódio do salmo de lamento. Os filhos de Corá, que muitas vezes se uniram para compor salmos de alegria, salmo de júbilo, agora eles estão carregados com sentimentos tristonhos, e eles então compõem um hino de tristeza e de lamento para cantar, para louvar diante de Deus. Quem quer que tenha escrito esse salmo era uma pessoa que possuía uma profunda experiência, sabia de fato o que era dor e estava passando por uma grande tribulação. A alma estava em plena angústia. Meus irmãos, nós precisamos de salmos como estes. Nós precisamos de uma teologia menos triunfalista nos nossos dias, porque de fato nós vivemos momentos difíceis e de grande dificuldade. Nós não podemos acreditar que, se estamos passando por alguma luta e por alguma dor, rapidamente Deus vai retirar isso de nós, que é questão de tempo para que Deus possa retirar a angústia, a aflição, a situação difícil, curar totalmente, completamente a nossa saúde. Por quê? Porque em alguns momentos isso não vai acontecer, e você vai estar acreditando num conto de fadas, numa teologia que não foi retirada da Bíblia. A teologia bíblica não promete que todas as nossas lutas, dores, pesares, dificuldades passarão neste mundo. Alguns vão ter dificuldades e vão carregar essa dificuldade por toda a vida. Lembra de um apóstolo chamado Paulo, que tinha um espinho na carne, e ele teve que lidar com esse espinho na carne por toda a vida, porque ele clamou 3 vezes a Deus para que Deus pudesse tirar. E Deus diz o que para ele? Vai ficar com ele, a minha graça te basta, vai ficar com ele, vai continuar com esse espinho na carne. Não sabemos exatamente o que é esse espinho na carne. O livro de Gálatas parece nos apontar que Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. No finalzinho do livro vai nos dizer que Paulo escrevia com letras grandes, e os irmãos da Galácia, se pudessem, teriam dado os próprios olhos para Paulo. Não sabemos se de fato este seria o espinho na carne de Paulo. Muitos acreditam que sim, nós não sabemos exatamente. Fato é que Paulo tinha algo que o incomodava profundamente e que Deus não retirou, e iria passar a vida inteira com aquilo. Falta de fé de Paulo, né? Porque se Paulo tivesse fé, Deus iria curar. Porque se Paulo tivesse fé, Deus iria retirar aquele espinho. Lógico que não. Lógico que não é falta de fé do apóstolo Paulo. Mas na realidade nós construímos uma teologia tão equivocada que acabamos às vezes frustrados com Deus, quando Deus não realiza aquilo que nós queremos, quando Deus não realiza aquilo que nós esperamos. Como você pode aconselhar, por exemplo, um recém-convertido que, enquanto descrente, adquiriu o vírus do HIV e agora ele é crente e ele está passando por dificuldades, seu corpo está lutando para sobreviver, agora crente no Senhor Jesus, ele chega para você abatido, com grande dificuldade. Como você pode aconselhar? Tenha fé, Deus vai te curar. Certo? Errado.
errado. Provavelmente aquele homem vai passar a vida inteira com AIDS, a vida inteira naquela luta. Deus o converteu, mas não livrou ele daquela enfermidade. Deus pode livrar? Pode. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente a pessoa vai padecendo até a morte. Consolar alguém que nasce com uma deficiência. Nós vivemos num contexto onde muitas pessoas nascem já deficientes. E essa pessoa nasce com uma deficiência, um problema na coluna, por exemplo, tem vértebras a mais ou vértebras a menos. E aí essa pessoa se converte, e o que você vai dizer para ela? Deixa eu colocar a mão nas suas costas, e automaticamente a vértebra vai voltar para o lugar. Vai nascer uma vértebra. É isso que você vai dizer? Eu vou colocar a mão nas suas costas, vou fazer uma cirurgia espiritual, vou chamar até o Allan Kardec, e aí vou tirar a vértebra que está a mais. É isso que a gente vai dizer? Isso é a teologia bíblica? Não. Provavelmente ele vai padecer dores e dificuldades da vida inteira. E ele precisa aprender a conviver com essas dificuldades, com essa luta. Como consolar alguém que perdeu seus filhos num acidente trágico? Como consolar alguém que perdeu seus pais num acidente trágico? É fácil? É fácil dizer para uma mãe que perdeu um filho: olha, se você tiver fé, o seu filho vai voltar. É assim que funciona? Que bom se fosse, mas não é isto que acontece natural e normalmente. Nós não temos como repor muitas das vezes algumas perdas, alguns danos. Muitos criam essa teologia da vitória plena, da vitória completa, ao olhar para o livro de Jó. Então, olhem para o livro de Jó e o que aconteceu no livro de Jó? No livro de Jó nós temos uma grande luta, uma grande dificuldade logo no início, onde Jó ele acaba sendo tentado a abandonar a Deus, a desistir de tudo por conta da permissão que Deus deu ao diabo de tocar em seus bens, tocar em sua família. E nós conhecemos toda a trama de Jó. Se Deus permitir, ainda vou fazer a exposição do livro de Jó aqui nessa igreja, trabalhando com vocês alguns conceitos. Não é um livro tão fácil, não é um livro tão simples. Ele é um livro que mistura poesia e diálogo, narrativa. Os dois, e parte do terceiro capítulo é poético, os 3 capítulos finais são poéticos, e do capítulo 4 até o 37 é um diálogo narrativo. Como lidar com isso? Como interpretar estilos literários tão diferentes? Fato é que alguns olham para a teologia de Jó e dizem o seguinte: olha, Jó perdeu bens, Jó foi perdendo aquilo que ele tinha, mas no final o que aconteceu? 10 vezes mais. Olha a teologia do triunfo aí. 10 vezes mais. É isto o que está para acontecer com você, certo? Errado. O Salmo 88 ele começa com dificuldades, começa com problema, começa com luta, e ele termina o Salmo com luta. Não há uma palavra de esperança no Salmo 88. Uma. Você não vai ver um teólogo da prosperidade pregando o Salmo 88. Porque esse salmo não funciona dentro dessa teologia. Na realidade, é um calo no sapato dessa teologia. E mesmo quando nós pensamos em Jó, Jó recuperou tudo 10 vezes mais. Jó recuperou os 10 filhos. Você sabe o que é perder um filho? Se você já aqui essa noite já perdeu um filho, perdeu uma filha, você sabe que é insubstituível. Jó perdeu 10. Então não ache, não tenha uma visão tão inocente do livro de Jó, de que Jó recebeu tudo no final. Ele não recebeu tudo. Os 10 filhos não ressuscitaram. Talvez
uma promessa dessa teologia barata que nós vemos hoje, acreditasse nisso. Mas não é isso que o livro nos narra. Ele voltou a ter bens, voltou a ter saúde, mas não voltou a ter seus filhos. O que eu quero dizer para os amados irmãos é que algumas lutas e dificuldades que nós passamos, nós vamos encarar pela vida inteira. Então, essa ideia de que depois da tempestade sempre vem a bonança, não é bíblica. Essa ideia não é bíblica. Porque na realidade, em alguns momentos depois da tempestade vem outra tempestade. E depois dessa tempestade vem mais uma. E quando nós achamos que agora vem a bonança, chega um furacão na nossa vida. E tudo vai virando de cabeça para baixo. O que é importante? O Salmo 88 é um cântico de lamento, um cântico de dificuldade, um cântico de grande luta, mas é um cântico. O salmista continua cantando, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à grande dificuldade. Ele continua se dirigindo a Deus, ele continua falando com Deus, ele continua orando a Deus. O salmista não abandonou a sua fé, ele não abandonou a Deus, ele não abandonou a palavra, ele não abandonou o povo de Deus, ele continua se voltando para Deus. Meus irmãos, essa é uma verdade muito importante para a nossa vida, porque você pode ser alguém que tem que carregar uma espinha na carne a vida inteira, e Deus não vai tirar, e você vai rogar, vai clamar 1, 2, 3 vezes, e Deus vai te dizer: não tiro a minha graça. E você vai fazer o quê? Fazer bico? Bater pé? Isso é uma atitude infantil. O que você tem que fazer? Continuar em frente, continuar vivendo, lutando, continuar andando na vida cristã. Conheço um irmão que há muitos anos tem um problema no ouvido, e ele convive com um zumbido no ouvido dia e noite, dia e noite, dia e noite. E ele já clamou, não foi só 3 vezes como Paulo, ele já clamou centenas de vezes para que Deus tirasse aquele zumbido. Ele já teve até depressão por causa desse zumbido, porque não sai, fica perturbando a cabeça dele o tempo inteiro. É um problema que ele tem nos tímpanos. Clamou a Deus, pediu a Deus, e eu só lembro do que Deus disse para Paulo: eu não vou retirar. Você vai ter que aprender a depender de mim, a confiar em mim, e não vou retirar. Então, cuidado com essa teologia tão simples, tão barata, tão fácil, de que se você tem um problema, amanhã é um novo dia, amanhã tudo vai acontecer, tudo vai dar certo. Isso é autoajuda, isso não é Bíblia, isso é autoajuda. Vai ler Augusto Cury. Isso não é Bíblia. Bíblia é o Salmo 88. Sim, Deus pode fazer nascer amanhã o sol, sim, mas o que tem que nascer mesmo é a misericórdia de Deus sobre nós, todos os dias. É isso que nasce, é isso que se renova toda manhã, e não uma vitória grandiosa aos nossos moldes, mas uma vida de dependência ao Senhor, mesmo em meio a alguma dificuldade. É isto o que todas as manhãs nasce, todas as manhãs brota. Então nós não temos como dizer para um convertido que adquiriu AIDS antes da conversão, que ao vir para a igreja ele vai ser curado. Você não tem como chegar num leito de hospital, onde algumas pessoas estão na UTI, ir lá e dizer: você vai ser curado. E o que acontece? Se aquela pessoa não for curada, a palavra de Deus falhou. E tem acontecido muito isso. Eu já preguei em um velório, onde um pastor foi no hospital, onde tinha um amado lá hospitalizado, e o pastor disse: você vai se levantar amanhã pela glória de Deus, vai glorificar a Deus e vai ser um sinal de milagre nesse hospital todinho. No outro dia, quem estava pregando no velório era eu, não era ele não. Devia ser ele, que tinha vindo lá para o velório e pregar, mas não era ele, fui eu, que tive que ir lá. E os familiares nem queriam me ver por causa disso. Dizer: pastor, quero não, quero ver. Eu lembro daquele que foi lá no hospital, olha aqui o resultado. Temos que ter cuidado com essas teologias,
ou em colocar palavras na boca de Deus. Nós temos que aprender a conviver com essa teologia tal qual ela é. Nem sempre as mensagens são gostosinhas, fofinhas, agradáveis. Nem sempre você vai vir para a igreja para ouvir: olha, meus irmãos, novo céu, nova terra, mil maravilha. Não. Às vezes você vai ouvir: a vida é difícil mesmo, são lutas, são batalhas, são guerras, é isto mesmo. Não espere tanta bonança nessa vida. Se vier, louvado seja o nome do Senhor. Se vier, lembre-se de engrandecer a Deus. A nossa expectativa, a nossa esperança não está nesse mundo, porque se a nossa esperança se restringir a esse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós viveremos frustrados, tristes, porque não há como fugir das lutas, porque muitas das lutas estão dentro de nós mesmos, não há como fugir delas. A nossa grande expectativa é escatológica, é futura, é a volta do Senhor Jesus, é estar com Ele, é lá onde nada mais vai nos atingir, é lá onde o pecado não reina mais, é lá onde a morte vai ser completamente destruída, é lá onde não há mais as doenças, não há mais velório, é lá. Aqui você precisa estar sempre alerta, de pé, vigilante, louvando e engrandecendo a Deus, preparado para guerrear, preparado para lutar. Não baixe a guarda, não ache, não tenha essa esperança de que o amanhã aqui nessa terra vai ser melhor, porque pode ser pior. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por entender estas verdades e não trazer uma mensagem enlatada para o teu povo, uma mensagem que traz conselho nos ouvidos, mas que é mentirosa. O Salmo 88, ele desmente qualquer teologia do triunfo e prosperidade. O Salmo 88 é um golpe fatal em quem espera que amanhã virá a bonança. Ó Deus, nós confiamos no Senhor em meio à luta, em meio à dificuldade. A nossa bonança é ter o Senhor, a nossa bonança é estar contigo. Quero, ó Deus amado, entregar cada irmão que está aqui essa noite diante do teu altar. Cada um tem suas lutas, cada um tem suas dificuldades. Quero pedir que o Senhor nos ensine a lutar com elas, nos ajude a lutar, ó Deus, com as tuas armas, nos dá condição de ter uma visão correta a respeito de dificuldades, de sofrimento, da dor, e que nós possamos, ó Deus, levantar nossa cabeça e olhar para os céus, de onde vem o nosso socorro. Ó Deus amado, que a teologia da prosperidade não venha a nos atingir em cheio, trazendo grande tristeza aos corações, trazendo frustração à tua igreja. O Senhor não nos prometeu tempo bom neste mundo, o Senhor não nos prometeu triunfo neste mundo. A nossa vitória é ter o Senhor, a nossa vitória está no teu sangue, e não, ó Deus, em estar acima das dores, acima da situação financeira. Ó Deus amado, que como igreja sejamos maduros, que como teu povo, na hora da luta, na hora da dificuldade, por mais que a lágrima esteja escorrendo nos nossos olhos, tenhamos os nossos olhos fixos aonde de fato a glória, a peso de glória. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus amados irmãos, nós vamos pedir para